Rádio Conexão está de volta aqui pelo Conexão Uni Jaguaribe. Muito grata pela tua audiência, pelas pessoas que estão ao seu redor, aproveitando esse bate-papo. E hoje nós vamos dar continuidade à abertura da exposição Mosaicos de Papel, que aconteceu no dia 27 de setembro, na Biblioteca Salomão Mussolini, da Uni Jaguaribe. E dando continuidade ao nosso bate-papo, vamos então refletir com a reitoria da Unilab sobre a importância de uma formação acadêmica que dialoga com um olhar crítico, acolhedor das diferenças, mas acima de tudo, formador de um espírito científico e artístico dentro de cada um e cada uma de nós. Dá um confere. Professor, antes de perguntar aqui uma coisa que eu quero perguntar para o Nixon, e como foi essa oportunidade que surgiu se tornar o reitor da Universidade Internacional da Lusofonia, enfim, né, etc. Já comecei errado, né? Da Unilab, pronto, isso aí falado. Como que foi essa oportunidade, essa experiência, o impacto, na medida que as pessoas também têm histórias muito importantes, muito interessantes e impactantes lá, né, que eu conheço um pouco. Então, como que foi isso para esse cigano que vem de uma vida nômade e que vem para a Unilab para ser um reitor de uma das maiores universidades federais do Brasil e fora do país? É uma boa pergunta. Foi algo muito amargo no primeiro período e doce no segundo período, porque vocês têm que se lembrar, eu era PNPD da CAPES, na UFC. A minha área é língua grega. Eu sou da área de língua grega. Meu mestrado, meu doutorado, meu pós-doutorado, tudo tem a ver com língua grega. Eu sou tradutor da comédia aristofânica, eu faço traduções da língua grega. Para mim, é o meu hobby. Na UFC eu trabalhava nos estudos clássicos e na pós-graduação em estudos da tradução. Então, por não ter muita gente que domina a língua grega, e o meu doutorado é nos Estados Unidos, o meu pós-doutorado nos Estados Unidos, eu fui professor nos Estados Unidos, mas eu nunca tive uma experiência no Brasil. E assim, eu amo o Brasil, sou nordestino mesmo, aquele amor, aquela paixão. Quando eu venho para o Brasil e trago a família toda comigo, passaram até no voo sem falar comigo, né? As crianças, os 2 filhos, eram adolescentes, e a Adriana, né, eu tinha um convite da Universidade de Minnesota para eu continuar dando aula de língua grega lá, e eu rejeito. Eu digo, não, eu quero voltar para o Brasil. Então ganhei inimizade, ficaram sem falar comigo, mas assim que a gente chega no Brasil, a Adriana era estudante, à época ela era estudante de biblioteconomia na UFC, lá no Cariri, ainda era o UFC lá, e eu fui professor voluntário para a turma de filosofia, outras turmas que queriam apresentar a língua grega. Então eu tenho aquele desejo de rapaz, eu queria conhecer a educação brasileira, eu não tinha tido essa experiência de conhecer, e eu queria muito conhecer, e daí eu fiz um projeto na língua grega, não tem muita gente para disputar comigo, né? E aí eu consegui logo de imediato, né? Até os orientadores, os responsáveis diziam, Roque, pelo amor de Deus, faça a sua inscrição, né? Eles viram o meu currículo e quando a própria equipe que vai julgar manda um e-mail dizendo, pelo amor de Deus, se inscreva, né? Eu digo, eu só posso passar. Era uma única vaga, eu digo, eu devo estar aprovado, porque eles estão pedindo pelo amor de Deus, né? E de fato, eu estava lá. Aí esta figura que está aqui olhando o celular começou a me perturbar. Olha bem, sou professor de língua grega. Ela disse, mas eu acho que tinha que fazer o concurso da Unilab em língua inglesa. Você deveria fazer língua inglesa, porque eu sou também intérprete de língua inglesa. Eu ajudo quando precisam de mim, tradução simultânea, né? Assíncrona não, eu desenrolo, né, a língua. Aí ela ficou, você não pode ficar fora, a Unilab precisa de uma pessoa como você. Então ela viu em mim, isso em 2015, ela viu em mim essa pessoa, e então assim, foi culpa dela que o concurso abriu, e eu realmente, sabe uma coisa, a vida tá boa
na UFC, mas eu acho que o desafio é bom, eu amo a sala de aula, eu amo ensinar línguas. Eu digo, eu nunca ensinei língua inglesa, eu digo, eu vou ensinar, eu tenho fluência na língua, e aí eu fiz o concurso, eram 2 vagas, só passou eu, em 2015. Pronto, essa é a parte boa. Quem era e quem foi a pessoa que foi convidada para ser reitora foi ela, não fui eu. Eu sugeri que Cláudia fosse a pessoa em 2019, quando eu recebo a ligação de Brasília. Tem nada a ver com o presidente Bolsonaro, porque disseram que foi Bolsonaro nomeou, né? Eu nem sabia quem era, nem no Brasil eu estava, mas foi na verdade, iam trocar, ia trazer alguém da UFC, e o doutor Glauco, da Faculdade de Direito, lá da UFC, ele foi quem disse assim, não leve ninguém da UFC não, escolhe alguém da Unilab, e eu conheço, ele disse, não estou eu fazendo propaganda, ele disse, tem um cara muito bom lá, que é o Roque Albuquerque, e ele, o Dr. Roque Albuquerque, teria condições, porque ele tem muita experiência, inclusive experiência internacional. Quando me ligaram, eu disse, Deus me livre do negócio desse, não faça isso comigo não, porque eu estou tão bem, eu estou tranquilo. Essa daqui começou a chorar logo, ligou para os filhos, a pressão, nosso filho nos Estados Unidos, estávamos na verdade na casa do nosso filho, de férias lá nos Estados Unidos, e eles começaram a pressão, não entra nessa não, a sua vida vai virar um inferno. E eu realmente com medo, aí eu liguei para a Cláudia, eu disse, não, a Cláudia é a reitora, né? E eles insistiram para mim, que eles não conheciam a Cláudia, e rapaz, Cláudia, ela foi coordenadora, diretora do Instituto de Linguagem e Literatura, e aí a Cláudia e eu, né, fizemos uma movimentação, você recusou e você apontou outra pessoa, terceirizou, que era para ser em julho de 2019, resumindo, eu consegui convencer, aquela época, através de um deputado amigo meu, que não mexesse no reitor que está lá. Eu disse, não mexe nele não. A Cláudia disse que está lá sossegado, não é bom tirar, pode tumultuar. E eu segui Cláudia, né? Resultado, conseguimos, depois houve de novo problemas, aí tira. Eu digo, tá aí a reitora, é a Cláudia. Terminou, na verdade, né? O nome de Cláudia lá, fizeram campanha contra, ele não entendeu. Cláudia pode dizer isso aí. É claro que engavetaram a documentação e disseram que tinha um problema comigo, eu tinha um problema. Eu disse, o quê? A conta no nome do SPC? Eu disse, só pode ser, né? Eu disse, será que eu já matei alguém? Não estou sabendo, estou me lembrando. Será que eu vesti a camisa de alguém em algum canto, que eu também não estou lembrando? Enfim, mas o fato concreto é de que eu fui vetada porque eu sou mulher, sou inteligente, sou negra, sou intelectual. E isso vamos dizer assim, causa medo nas pessoas. E aí, alguém boicotou o nome de Cláudia e me ligaram, me dando 2 horas para eu dizer se eu aceito ou não, porque senão eu ia chamar alguém da UFC. E aí eu mesmo sabia que não daria certo pela experiência que a gente tinha. Eu disse, não, faço o seguinte, me dê 24 horas. Eu estava lá na casa do nosso filho, a família toda reunida, e aí esses aqui começaram, diga não, pelo amor de Deus, não entra nessa. Eu disse, vamos ter calma, gente, vamos pedir direção a Deus, vamos ver. E aí eu liguei para a Cláudia. E eu dizia, diga sim, porque senão vai vir uma pessoa e vai acabar com a Unilab. Onde é que nós vamos dar aula? Era, exato. E Cláudia disse sim, então me deu o apoio. Eu pedi a ele eu estava lá, eu disse, é o seguinte, eu quero saber o que era naquela época, era o Abraão Weintraub. E era ele daquele jeito doido dele, ele pode escutar, né? Tá gravando aí, ele é doido mesmo, né? Aí ele ligou e eu disse o seguinte, não, eu preciso lhe ouvir. E aí você vai me dizer quais são os seus planos para a universidade, que eu sou professor, e eu vou lhe dizer se eu aceito ou não aceito. Então ele disse, pronto,
Isso era numa segunda-feira. Ele disse, quarta-feira, eu estava nos Estados Unidos. Quarta-feira eu estou lhe esperando aqui. Eu e a Adriana arrumamos a mala e fomos para o MEC. Conversei com ele. E aí ele disse, quais são os planos? Acabar com a internacionalização, ou seja, nenhum estudante internacional, e transformar a Unilab num campus da UFC ou no IFCE. Aí eu pulei logo, eu disse, eu estou fora. Eu disse logo, digo, olha, primeiro é que estarão terminando com uma ideia genial, que não importa qual a origem, a ideia genial de uma política de Estado que tem de melhor para o Brasil, é uma universidade federal, internacional da lusofonia afro-brasileira. Então ele disse, então você pode convencer esses parlamentares, e tinha outros parlamentares lá que eu estava conhecendo pela primeira vez. E eu disse, como que você vai transformar uma universidade internacional num campus? Ele disse, não, então vamos fazer o seguinte, me convença e eu estou aberto. Pronto, já saí de lá esperando a nomeação. E ele se ferrou porque ele estava falando com o professor de hermenêutica. E eu trabalho na área de interpretação, né, significado, verdade, essa parte toda de hermenêutica. Eu entendi a questão dele e ele disse, não, e assim, outra coisa, né? Ele começou lá a conversar e eu digo, Weintraub é uma palavra que eu saiba de um grupo de judeus. Ele disse, eu sou judeu. Aí eu comecei a dizer, Bereshit bara Elohim et Hashemayim ve'et haaretz. Aí eu comecei a dizer, você fala hebraico? Eu digo, falo. Ele disse, pronto, peraí, bateu na porta, saiu um judeu ortodoxo de lá, até eu fiquei com medo, né? Ele disse, esse aqui é o reitor. E aí eu comecei a cantar, né? Rava, Nagila, Rava, brincando só, tomamos vinho. E eu saí de lá, né? Reitor. Só que não teve a nomeação, né? Como era pro tempore e a universidade tinha 10 anos, para nossa vergonha, ninguém que nos antecedeu teve coragem e ousadia de aprovar os estatutos, submeter para que a universidade tivesse autonomia. Todos que sentavam na cadeira ficavam com medo de perder o poder e acabavam perdendo. 1 ano e meio muda, 1 ano e meio muda, 1 ano e meio muda. Eu e a professora Cláudia chegamos lá, foi um inferno que eu vivi numa quarta-feira, no dia 13 de março. Minha gente, meu nome importa, fora Bozo e leve Rock interventor. Eu disse, mas meu Deus, eu nunca tive com Bolsonaro. Outra coisa, eu particularmente nunca tive assim uma experiência de ódio, né, das pessoas sem me conhecer. Foi pesado as mídias, todas as universidades do Brasil, e o povo fazendo recorte, e aí o deputado me ligou e disse, está feliz? Eu digo, não, esse é o dia mais infeliz da minha vida, eu nunca vou esquecer, porque tem pessoas que nem me conhecem me atacando. Isso foi em 2020, no final de 2020, a universidade, mais ou menos em novembro, estava com medo de eu não ser candidato. Muitos amigos da universidade chegaram para mim e disseram, Rock, seria um grande risco para essa universidade se você e Cláudia não dessem continuidade. Eu acho que vocês deveriam continuar. Não aprovo o estatuto agora não. Eu disse, negativo, eu vou aprovar. A comunidade tem que escolher quem senta aqui. E é por isso que em 2021, no início, a primeira disputa de eleição, 98% do conselho, 67% da comunidade escolheu pela primeira vez na história da educação pública do Brasil um cigano para ser reitor da universidade. Então eu e Cláudia estamos lá desde 2021. Bom, daqui a pouco os nossos alunos já estão de saída, então eu vou abrir o espaço logo para vocês perguntarem, mas antes, Nixon, rapidinho, como foi esse momento de eleger diretamente um reitor, e um reitor que vinha com toda essa trajetória, todo esse movimento de luta, né, e que até Weintraub terminou querendo bloquear, mas não conseguiu, né? Na verdade, quando o professor Rock, né, e a professora Cláudia assumem a universidade,
não vou negar que a comunidade tentou fazer uma outra imagem do professor Roque, da professora Cláudia. Mas a gente foi conhecendo aos poucos, né, a proximidade. Na últimos conselhos que eles nos deu, ele falava muito sobre o mundo comum, né? E hoje a gente fala muito sobre o mundo comum que as minhas obras trazem. Então a gente vai começando a descobrir o mundo comum que o Roque traz, e a professora Cláudia também, que a gente chama ela carinhosamente magnífica também na universidade. Então assim, ele vai trazendo esse mundo comum para as pessoas, vai fazendo uma costura da diversidade presente na universidade, né? Eu já falei hoje aqui que um cargo como o meu dentro da universidade, das outras gestões, só com o Roque e a professora Cláudia foram ocupados por técnicos. Nós temos pró-reitores técnicos. Até então na universidade existia uma regra, né? E essa regra não era quebrada. Coordenadores e pró-reitores só poderiam ser professores, né? Os técnicos não podiam aceitar. Então ele vai, através desse mundo comum, né, fazendo essa costura e se aproximando, né? Por exemplo, eu sou coordenador de arte e cultura, eu tenho portas e telefones abertos com os dois, a qualquer hora a gente fala. As necessidades da arte e cultura dentro da universidade pública são atendidas, porque são interpretadas como lugar de visita, né, como cartão de visita da universidade. A gente está numa universidade rica em arte e cultura, rica em diversidade, e não é só os africanos não, minha gente. São os grupos de ciganos, o grupo LGBT, o grupo de quilombolas, de indígenas, todos têm lugar na universidade, todos têm lugar dentro da programação de arte e cultura da universidade, que é o cartão. A gente acabou de descer a Serra de Guaramiranga e a gente ocupou com todos os nossos grupos, e essa diversidade apoiada pelo Roque, apoiada pela Cláudia, né? A gente tem dificuldade de transporte, e eles vão lá por trás e costuram nos bastidores a possibilidade de a gente levar os estudantes. Então assim, a gente tem a diversidade entendida e costurada, né? A gente tem uma equipe por trás também, e eles dois não param de lutar por dinheiro para a universidade, precisa de dinheiro. A universidade é um lindo projeto, mas não foi pensado com um orçamento próprio. Então assim, precisa de uma costura política forte, né? E não é politicagem, não é de grupo A ou de grupo B, é uma costura política pela universidade, pela manutenção do projeto da universidade. E passa isso pela arte e cultura, porque que assim, eu venho de um lugar na universidade que, por mais rico que fosse a universidade da arte e cultura, a gente era um pobre, né? A arte e cultura era só um lugar de eventos na universidade, e hoje a arte e cultura tem lugar dentro da universidade, né? Os estudantes, não é só eu, não é eu que sou técnico ou os professores que têm, são os estudantes que têm direito a uma caixa de som, ao espaço para ensaiar, né? A gente está inaugurando um centro cultural agora, tem o varandão. Eu chego com as minhas ideias para o Roque: Roque, tem esse espaço aqui bem grande, vamos chamar de varandão cultural, e a gente vai ampliando, e assim, e a gente sabe que o mundo comum dentro da universidade está sendo construído por uma política séria, de integração, de valorização dos estudantes que vêm da África, com uma dificuldade grande, né? Saem com grandes dificuldades, chegam no Brasil, que eles são lá eles não sofriam preconceitos, aí aqui eles vêm e sofrem preconceito, porque são negros, porque são africanos, e a luta da equipe por trás para dar suporte a esses estudantes é muito forte. Então, essa costura do mundo comum, da proximidade, da comunidade e da emoção da gente ver nossos estudantes africanos, filhos de agricultores se formando, né? Eu acho assim, é uma honra muito grande estar dentro dessa equipe, né? E ser convidado, e espero que a gente estar trabalhando junto para fortalecer ainda mais o projeto da Unilab, como ela foi pensado, né? Então é isso. Bacana. Agora eu vou abrir os microfones para pelo menos 2 perguntinhas. Quem vai ser o primeiro? Professora Janete, a primeira. Boa noite. Uma honra, né, ter vocês todos aqui, né, da Unijaguaribe. Meu nome é Janete, sou professora aqui da Unijaguaribe, curso de enfermagem. E eu queria
entender, né, como vocês lidam assim com tanta diversidade, né, porque assim, não é só da língua, mas é da cultura, né, são vários cursos, né, a gente tem colegas aqui que vêm de lá da Unilab, né, tem uma colega, a Sabrina, ela veio do mestrado lá da Unilab, está hoje dando aula aqui na universidade, né, foi egressa aqui dessa casa, né, e ela traz umas experiências muito legais de lá, né? E eu queria entender mais assim um pouquinho, queria que vocês falassem um pouquinho dessa diversidade que vocês têm lá, né? E como vocês lidam, né, com toda essa dimensão, né, de cultura, de língua, né, de espaços, como o próprio professor acabou de falar. Só a Heberson, você quer fazer uma pergunta? Pronto, aí a gente fecha as duas perguntas. Olá, you're very story of life. So, could you explain about the style of music you play, or what instrument you play, for example? I'm impressed with the English. Very nice English. Oh, thank you. Yeah, can understand easily. Thank you so much. In English too? Should I explain in English? Oh, okay. É em português mesmo, né? Tá bom. Pode ser em grego também. Olha, na questão da sua pergunta, como a diversidade está no meu DNA, né, como cigano, da nossa cultura. Você quer ver você ofender o cigano? É quando você pede o cigano homem para ler a mão. É uma ofensa, porque esse é um dom somente feminino, e que para o homem você pedir isso se torna quase que você xingar a ele. Então o cigano, quando alguém diz assim, você também lê mão, a gente tem que respirar fundo para não dar uma resposta, né? Dizer, e a tua mãe, vai bem, né? Quase assim. Mas na questão da diversidade, como a gente convive, no meu caso é altamente natural. Não há um estranhamento da minha parte. Primeiro, por ter tido ser cigano de uma etnia e conviver dentro da cultura. O cigano usa a cultura para a sobrevivência, seja a dança, né, a arte como um todo. No caso da pergunta de instrumentos musicais, todos da nossa família tocam algum instrumento, tanto filhos como meus irmãos. A minha mãe, na verdade, ela era, desde pequena, uma cantora chamada Jaimpé. Jaimpé é um tipo de música cigana que ela faz rimas e ela pega o teu nome e ela vai cantando, e ela pode fazer igual o repentista. Tem um repentista que ele consegue fazer as frases. O Jaimpé é um estilo de música que a minha mãe, desde pequena, ela era chamada para cantar nas rodas, e aí a gente cresce, né, nas memórias. Então era natural, e como nós éramos de uma família com muito teor musical, né, todo mundo tinha que tocar ou teclado ou violão. Quem não sabia nada, até um apito, a gente fazia zoada, a dança todos os sábados na nossa casa. Então foi quase assim, sem necessidade de adaptação. É só give in and live on. Então só deixar a coisa rodar e viver. O demais, né, figuras como, assim, eu tenho dito isso em todo lugar, eu sou realmente, eu já fico olhando qual quadro que eu vou levar para casa, né? Quando eu me aproximo do Nixon, eu e Cláudia, eu logo noto, eu digo, Cláudia, ele tem uma coisa que eu sou assim, eu vibro demais. Olha a arte do Nixon, ela tem um ar sacro, e eu amo a arte sacra, né? E eu disse, até falei, Nixon, teria condições de você fazer um pantocrator para mim, né? O Todo-Poderoso, né? Aquela figura de Jesus sem emoção, né? Um olhinho meio caído, né? Ele conseguiu fazer a reprodução. E aí o Nixon, eu e Cláudia, na primeira vacância que teve, nós dissemos, quem nessa universidade é melhor do que o Nixon no seu DNA, na sua medula vertebral, para poder botar isso para um outro patamar. Então, muito dessa adaptação para alguns, para mim, é natural, mas quando se tem um Nixon numa universidade, um artista que o DNA já é da arte e da cultura, o que é que eu faço? Na verdade, eu só descanso e desfruto da oportunidade de bater papo. Cláudia está com um projeto lindo, que eu vou deixar a Cláudia falar, na questão da integração
que a Unilab está aprontando recente, e até vou deixar o convite, dia 21, não é isso, Cláudia? De outubro, assim que termina nosso festival, à tarde, a gente não para, vou deixar a Cláudia falar. E então você entendeu a minha resposta de instrumento. Eu toco violão, arranho violino, e eu e a Adriana já tocamos até em casamento, quando não tinha quem tocasse, o piano. E a gente canta grego e hebraico também. Eu ensinei os meninos de pequeno. Os nossos aí, filhos. mas a gente gosta de cantar e dançar. Pode ser em grego. Deixa a professora Cláudia falar. O Felipe tem uma perguntinha. Não, só me entendi a parte. Lê a mão. Os homens não leem a mão. Não, é uma ofensa. Se você chegar para um cigano, homem, e você estender a mão e dizer, você também lê mão? É como se você estivesse xingando pesadamente. Em outras palavras, você está querendo, no mínimo, o mínimo seria dar uma mãozada, mas poderia ser um tiro. Agora, para uma mulher sim, porque esse é um dom totalmente feminino na cultura, e que somente algumas mulheres o fazem, e isso é um dom do divino mesmo, que elas têm essa experiência. A mulher e dar dinheiro para ela? É porque a arte, a leitura, né, de mãos era uma maneira de sobrevivência. Eu digo assim, eu conto o teu futuro e você me ajuda no presente, porque eu preciso comer, eu preciso continuar. Então, se eu revelo para você o futuro, você me ajuda neste momento a manter o meu presente. Mas é normal ficar insistindo? Tipo lá no mercado modelo. Sei, conheço muito bem. A gente vai lá e a gente quer visitar, e as pessoas, elas puxam a gente, sabe? Também não seria uma ofensa, será? Imagina só a questão, é porque tudo depende de como você vai olhar. Se você está lidando com o cigano, se você está com fome, jamais seria uma ofensa a insistência de pedir, ei, me dá um pedaço de pão, ei, me dá um pedaço de pão. Para não mendigar, a nossa cultura é, eu tenho algo a te dar, eu tenho algo a te dar, eu te dou algo, mas me ajuda porque eu preciso. Ele poderia dizer assim, me dê um prato de comida, mas para o cigano é muito ofensivo. A maneira que ele faz, ele vai dançar para ti, ele vai ler a tua mão, ele vai te dar alguma arte, ele vai sempre procurar permuta, porque para ele é uma troca. No fundo ele está dizendo, desesperado, entenda que eu estou morrendo de fome e preciso da sua ajuda. Mas a gente não usa essa linguagem porque é vergonhoso. Se eu posso trabalhar na nossa cultura, eu posso até falar do casamento. O casamento é uma aventura do cigano. Você sabia que cigano, 90% eles não são casados? Eles são juntos e têm que fugir para não serem mortos. Por quê? Porque o cigano paga o dote. Se você não pagar o dote, você não pode casar. Como muitos ciganos não têm dinheiro e é muito para pagar o dote, o único caminho é raptar a noiva e fugir e desaparecer. Mas nunca mais volta, porque é uma grande desonra. Pronto, a professora Cláudia já eu raptei a Adriana. Simeia, você queria... Eu queria só fazer uma pergunta. Eu nasci em São Paulo. E lá a gente tinha muito cigano. Eu achava belíssimo aquelas festas, né? Coisas que eles falam. E aí eu vim morar na Paraíba. Depois eu fui lá com 12 anos. E a gente não vê muito vídeo. Por quê? Porque aqui a gente não tratando como ver no caso. Essa pergunta é muito boa. Primeiro que se você está na Paraíba, a maior comunidade cigana da América Latina fica em Sousa, da etnia Calon. E se você for para o Barroso 1, Barroso 2 em Fortaleza, a cada 3 portas que você bater lá, uma é de cigano. Eu me lembro que eu fui lá pegar, nós estávamos traduzindo um livro para o Chibe, e eu fui lá pegar uns livros, e quando eu bati, uma pessoa gritando que ela estava com problemas, ela faleceu. Não demorou nem 5 minutos, todos os ciganos chegaram, e aí eles estavam falando em Chibe. A Adriana ficou assustada, eles falando em Chibe, então eles estavam já, né, preocupados com o que estava acontecendo. Aí eu respondo, né, para eles entendendo tudo, né, e eles falando, eu respondo para eles. Aí o Joaquim Calon, eles pensavam que era alguma confusão, e eles têm essa proteção, né. Aí quando eu respondo, aí ele diz, ele também é Calon, né, então eles, é Calon, mas
por causa das discriminações, na minha casa mesmo, eu já vi a minha mãe sofrer muito. Imagine só, a pessoa que está fazendo a unha da minha mãe está dizendo direto: todo cigano é ladrão, todo cigano é ladrão. Eu digo: meu Deus, minha mãe vai estourar agora, a velha Rosa vai estourar. E a pessoa está chamando de ladrão, de ladrão. Então nós decidimos ser invisíveis para fugir aos preconceitos. E na Bahia tínhamos muitos, aqui no Ceará temos muitos preconceitos, porque você olha o seguinte: se todo cigano é ladrão, vá no presídio, procure quantos estão presos lá por roubo e faça a pesquisa quantos ciganos estão lá dentro. Mas a fama se constrói, os mitos e as desculpas para poder camuflar as maldades e negligências das pessoas. Interessante, né? Eu sei que o papo está rendendo, o professor Roque vai ter de voltar aqui outra vez, professor. Mas não, tudo bem. A professora Cláudia vai falar sobre o evento e a gente vai encerrar, tá bom? Esperem só um pouquinho. O professor Roque quer que eu dê um spoiler, né? Mas antes de dar esse spoiler, quero falar um pouquinho dessa diversidade que nós temos na Unilab. Os nossos alunos africanos fazem parte dos países africanos de língua oficial portuguesa, PALOP. Então, nós temos aí 5 países que, dentro da Unilab, fazem toda uma movimentação cultural. 37 idiomas nós temos. Então, assim, você caminha no corredor, tem um grupo falando uma língua. Você caminha mais adiante, você chega numa mesa na cantina, tem outro grupo falando outra língua. Nós temos mais ali um grupo ensaiando uma dança moçambicana. Nós vamos em outro canto, tem os meninos cantando DJ, né, em cabo-verdiano. Então, nós lutamos muito para que haja um respeito mútuo. A questão do preconceito, ele é muito forte, muito arraigado. Então, nós lutamos muito por isso. Nós temos uma cartilha antirracista, ela foi produzida como um documento para nortear ações. Nós temos vários projetos em relação a isso, porque a diversidade cultural, cultural, racial, religiosa, né? Nós já fomos chamados para uma reunião em que uma liderança do candomblé estava indignada porque alunos evangélicos estavam sendo assediados. Aí você diz, uma liderança do candomblé defendendo os evangélicos, porque a liderança entendeu o que é diversidade religiosa. Então, nós temos que trabalhar muito em relação a isso, né? Nós precisamos avançar muito, mas a Unilab reflete tudo isso, né? Pela diversidade dos alunos internacionais que nós temos e pela diversidade dos alunos brasileiros que nós temos. Porque nós temos alunos que cada um tem a sua realidade diferenciada. Nós temos alunos indígenas, nós temos alunos quilombolas, nós temos alunos que fazem parte de minorias, como do grupo LGBTQ. Então, nós somos uma universidade que aprovamos a resolução de ações afirmativas. Que universidade federal no Brasil tem uma resolução de ações afirmativas? Vou deixar para vocês pesquisarem, tá certo? Pronto, a gente precisa terminar, tá certo? Eu não dei o spoiler. Pronto. Ele quer fazer uma foto, tá certo? Mas vamos só fechar. O professor Roque pode cantar em grego uma música rapidinho? Vamos lá, ficar em pé, né? Para poder encerrar e fazer a foto, tá? Eu vou ficar sentado aí, deixa eu ver se dá para ficar de pé. Dá para ficar, eu chego para cá. Oi, aqui, ok. Vou cantar uma música bem simples. Uma coisa da minha vida que vocês não sabem é que eu também sou evangélico e sou pastor. Por isso que quando eu fui nomeado,
eu recebi muita pancada porque o líder dos jornais dizia assim: Bolsonaro nomeia pastor evangélico. No Brasil, Bolsonaro, pastor evangélico. Então, as conclusões, né? Todo mundo queria bater em mim. Mas a música que a gente vai cantar é uma música que é bem facinho. O haireten kirio, pantote pantaho panto. O haireten kirio, pantote pantaho panto. Haireten pantote, haireten kirio, haireten pantote, haireten kirio. O haireten kirio, pantote pantaho panto. É bem fácil, sabe o que eu estou dizendo? Alegrem-se, alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos. Outra vez digo, palilego, hairete. Tá bom? Gente, muito obrigada. Eu disse que a segunda parte ia ser melhor, né? Então olha aí como valeu a pena. Então o pessoal vai fazer as fotos. Muito obrigada, professor Roque, Adriana, professora Cláudia.